Fala samurai, beleza? Bem-vindo a mais uma videoaula. E nesta aula eu estarei apresentando para vocês uma propriedade que é muito utilizada quando estamos trabalhando com texto também, beleza? É uma propriedade de sombra que a gente consegue estar colocando sombreamento em nosso texto, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá para a prática para você poder conhecer essa propriedade. Então aqui estou com o meu arquivo HTML já criado, né? Justamente com o meu arquivo de estilo. E para essa aula estaremos criando aqui um H1, beleza? Vou colocar aqui, aprendendo sobre o Text Shadow. E vou abrir essa página aqui no meu navegador, beleza? Só para a gente poder ver como que está ficando. Então aqui temos aqui, né, aprendendo sobre o Text Shadow. E o que acontece? No nosso H1, a gente consegue colocar aqui, ó, no nosso texto, uma sombra, né, para poder dar um destaque aqui ao nosso título, beleza? E como que seria isso, ficaria isso? Então vamos aqui para o nosso CSS, vou estar colocando aqui o H1, beleza? Vou estar colocar aqui o Font Family, vou estar colocando Arial, vou estar colocando aqui o Font Size 36 pixels, beleza? Text Align Center. Vamos ver como é que vai ficar. Então tá aqui. E aí queremos colocar aí uma sombra, digamos assim, no nosso texto. Então vou só estar mudando aqui o color. Vou estar colocando aqui, por exemplo, um laranja. Dessa maneira. E olha só como vai ficar agora o nosso texto quando a gente colocar a propriedade Text Shadow. Como falei, o Text Shadow ele é uma propriedade que vai colocar sombreamento em nosso texto, beleza? E a utilização dele é muito fácil. Basta você colocar Text, beleza? Shadow. E aqui ele recebe aqui alguns parâmetros, beleza? O primeiro parâmetro aqui, que no caso seria referente ao posicionamento dos dois parâmetros. Então, por exemplo, eu quero colocar sombra e eu quero que ela venha ficar um pouquinho para a direita, beleza? Então, ou seja, minha sombra, ela vai pegar um pouquinho aqui, ó, no meu elemento, no meu texto, e vai ficar um pouquinho para fora aqui do texto, ou seja, da letra, na verdade, beleza? E aí eu utilizo justamente no primeiro parâmetro aqui. O segundo parâmetro seria o que vai fazer com que o meu sombreamento ele desça um pouquinho aqui do meu texto, beleza? Então olha só o que vai acontecer. E aqui vou estar colocando aqui 0 pixel e vou estar colocando aqui uma cor preto, beleza? Vou deixar assim mesmo, só para vocês poderem ver. E ao recarregar aqui, olha só, a minha sombra ele está fazendo um sombreamento, beleza? No meu texto aqui, na minha letra. E aí, como eu falei, eu coloquei 2 pixels para poder ficar um pouquinho para a direita e 2 pixels para poder descer um pouquinho. Se eu tirar aqui, ó, esse 2 pixels aqui, você pode ver que ele vai subir um pouquinho para cima. Então, ó, ele vai ficar apenas sobressaído para a direita. Se eu tirar aqui também os 2 pixels aqui, você pode ver que já saiu o sombreamento, beleza? E aí eu vou voltar do jeito que estava antes, a gente começar a brincar mais aqui com essa propriedade, beleza? Então agora você entendeu que o primeiro parâmetro é para poder deixar nosso sombreamento, né? A sombra um pouquinho para fora, beleza? E o segundo parâmetro seria para poder deixar, né, arrastar nosso sombreamento um pouquinho para baixo. Eu também posso utilizar aqui valores negativos, tá? Se eu colocar -2, olha o que vai acontecer. Agora nossa sombra vai ficar para a esquerda e não mais para a direita, beleza? Se eu colocar aqui -2 aqui também, ele vai subir e não vai descer o sombreamento, beleza? Então só para caráter aí de curiosidade. E agora o terceiro parâmetro aqui do meu text area seria o chamado blur, né? Ou seja, blur, que seria aí o foco, beleza? Então quanto maior o meu blur, né, maior vai ser aqui o foco, ou seja, vai ficar mais desfocado, digamos assim. Olha só o que vai acontecer. Então se eu colocar aqui, ó, vou estar colocando 2 pixels também. Olha só o que vai acontecer com a sombra. Você pode ver que ele vai ficar aqui, né, um pouco mais desfocado, digamos assim, beleza? Se eu aumentar mais aqui ainda, colocar 10,
ele vai ficar ainda mais embaçado, digamos assim, né? Então, fica dessa maneira. Se eu colocar aqui 100, você pode ver que ele já quase não, ele não está quase aparecendo. Porém, ele está pegando aqui todo o meu elemento aqui fora, beleza? E aí você está ficando com uma aparência como se fosse de folha suja, né? Então, é o que está acontecendo aqui agora. Então, tem que ter muito cuidado para você não colocar muito, porque se colocar muito, não vai ser tão perceptível assim, né? Então, o ideal seria mais ou menos assim, beleza? Então, como eu falei, é apenas uma forma de eu poder estar trabalhando, né, com o Text Shadow. Existe também outra propriedade, beleza? Que seria o Box Shadow. Ele faz a mesma coisa, porém, ele é aplicado aí em elementos, beleza? E aí, como é que funcionaria isso? Se eu quiser aqui, vou colocar aqui um outro container. Na verdade, colocar um container aqui, ó. Beleza? Vou estar atribuindo para ele aqui agora uma classe, que é container mesmo. Colocar aqui um edit 100 pixels e colocar um write 100 pixels, beleza? E aqui eu vou estar colocando aqui um background color que vai ser vermelho. Então, você pode ver que ele está aqui. Só aumentar um pouquinho mais ele, porque ficou muito pequeno, né? Então, eu vou estar colocando aqui uma quebra de linha. Então, beleza, está aqui. E aí, o que acontece? Como que funciona aí o Box Shadow? Ele funciona praticamente a mesma coisa aqui do Text Shadow, beleza? Ou seja, colocar sombreamento. Então, aqui, eu vou vir aqui no meu container. E aqui eu vou estar colocando aqui Box Shadow, beleza? Você pode ver que a diferença é que um é Text Shadow, que é apropriado para texto, e o outro é o Box, que é apropriado aí para elementos, digamos assim. E aí, se eu colocar aqui, ó, 2 pixels, colocar 2 pixels, colocar 0 e colocar aqui também o preto. Olha só o que vai acontecer. Os meus dois elementos, né, tá com o Box Shadow aqui, ou seja, com um Text Shadow e o outro com Box Shadow. E você pode ver que aqui na minha div aqui agora tá justamente com a sombra, né, porém tá mais nítida assim a aparência. E aí o que acontece? Se eu acrescentar agora o outro elemento aqui, ó, a terceira propriedade, se eu colocar 10, olha só o que vai acontecer, ele também vai ser aplicado igual ao texto, beleza? Se eu aumentar mais ainda, você pode ver que vai ficar, né, maior ainda a sombra aqui atrás dele, beleza? Se eu deixar aqui, ó, 2, do jeito que estava antes, e eu tirar aqui o segundo parâmetro aqui, como você já deve saber, né? A nossa sombra, ela vai subir, beleza? Se eu tirar aqui, ó, o 0, você pode ver que não vai existir, né? Vai ficar atrás aqui, uma sombra atrás aqui dela, da minha div, beleza? Se eu vir aqui e deixar 0, ou seja, não vai ter mais sombra, beleza? Então, essa é a diferença entre o Text Shadow e o Box Shadow. Então, os dois servem para você colocar justamente sombra em elementos. Um para elemento, que é o Box Shadow, e o outro que é para texto, que é o Text Shadow, beleza? Então, essa é uma aula só para poder te mostrar aí essas duas propriedades, que são aí propriedades também muito legais de estar trabalhando, beleza? E que aí agora você já tem esse conhecimento, tranquilo? Então, desde já, muito obrigado, um forte abraço e te vejo na próxima aula.